Portanto, bom dia. Portanto, é sempre obrigado pelo convite, pela organização, que acho que é uma excelente iniciativa. É com grande prazer que volto a Trás-os-Montes e a Bragança, onde estive a filmar há cerca de quase 10 anos, em que comecei a fazer aqui um documentário que se chama Pare, Escute, Olhe, sobre a linha ferroviária do Tua. E é com grande prazer que volto, já cá não voltava já há algum tempo e sempre foi bom. E eu não vim hoje, vim na sexta-feira, e aquilo que eu vos vou apresentar aqui, eu até vos começo a pedir desculpa, espero que não levem mal a minha apresentação, porque vou dizer bem e vou dizer mal, mas eu quando faço os meus filmes e quando alguém vê um filme meu, eu prefiro aquele que me diga sinceramente o que é que achou, do que aquele que vai lá dar-me umas palmadinhas nas costas e diz que o filme está muito bom quando ele acha que não está bom. Portanto, algumas declarações de intenções iniciais, eu não sei o que é viver no interior, apesar de estudei no interior do país, estudei na Guarda, não sou aquele tipo, e vivo em Lisboa neste momento, mas não sou aquele tipo de que falo do interior sem conhecimento de causa. Uma coisa é vir aqui passar o fim de semana, uma coisa é estudar, outra coisa é viver cá. Portanto, eu ainda não sei isso, o que é viver cá, portanto, deem algum desconto sobre aquilo que eu vos vou dizer, de certa maneira. Mas tenho a noção, e tenho muitos amigos, e tenho uma noção do que é de facto viver cá. Eu gosto, se calhar, pegava um bocadinho antes mesmo de começar. O Ricardo, que é uma excelente apresentação, que eu já, sinceramente, dou os meus parabéns pela essa iniciativa. Eu adoro o interior do país. E às vezes, para falar do interior, temos que às vezes também o criticar. E eu acho que é um bocado, se calhar, esta plateia aqui revela um bocado também um pouco aquilo que se passa no interior. Quer dizer, eu acho que as pessoas de cá não estão cá. Grande parte delas. Ou seja, isto, mais uma vez, já começa aqui não é dizer mal, mas é assim com vocês que estão aqui. Mas devia estar mais gente de cá. Porque eu acho que é importante, para quem é de fora, acho que é importante nós deixarmos de olhar para o litoral. Nós temos que olhar para cá. Temos que olhar para as pessoas de cá. O meu sogro, um dos grandes gostos que ele tem sobre mim, portanto, é eu não gostar do vinho dele. Que é aquele vinho do lavrador e não sei o quê. E aqui a minha namorada, portanto, a primeira vez que eu lá fui a casa, provei o vinho dele e ele disse: ó Jorge, vem cá ver o meu vinho, aqui o vinho caseiro e não sei o quê. Eu disse: Sr. Fernando, o vinho não vale nada. E de verdade não valia nada. Portanto, ou seja, porquê? Porque eu sou um consumidor de vinhos, de Trás-os-Montes também, e da Beira Interior também, vou falar disso também na minha apresentação, e de facto as coisas evoluíram muito. E o Ricardo há bocado estava a falar de uma coisa que é, temos que olhar para os mais velhos, olhar para o conhecimento que eles nos deram e incutir algo novo. Isso eu acho que é extremamente importante, mas eu sinto que nós temos que convencer os mais velhos, com todo o respeito que temos por eles, que de facto os mais novos fazem coisas melhores. Portanto, e é aquilo que eu tenho a nada a convencer ao meu sogro. Hoje em dia há muita gente nova por esse país, enólogos espalhados pelo Douro e por todo o país, que fazem vinhos muito melhores do que o Lavrador. Ou seja, isso eu acho que é extremamente importante. Mais uma vez, temos que convencer quem cá está e deixarmos de estarmos às vezes agarrados um pouco ao modo de fazer, do que antigamente com o azeite do agricultor é que é bom e essas coisas todas, e se calhar mudar um bocado o paradigma das coisas. Eu acho que passa um bocado também por aí, que eu às vezes sinto alguma dificuldade em convencer os mais velhos que o futuro também passa por aí, como é óbvio, respeitando sempre tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Portanto, e acho que era importante termos aqui os jovens, e não só, e as pessoas mais velhas aqui também. Portanto, para que eles também ouçam essas coisas novas, ouçam aquilo, a apresentação que o Ricardo acabou de fazer, que é incrível, com novas perspectivas também para a região. Posto isto, basicamente, muito rapidamente, eu filmei um documentário. Eu quero falar um bocado da imagem. E a minha apresentação, eu vim de Mota mais a Rosa para aqui, a minha apresentação foi sendo construída à medida que íamos chegando a Bragança. Nós tínhamos um telemóvel e fomos tirando fotografias sobre aquilo que... E vou falar um bocado a nossa experiência nestes últimos 3 dias em Trás-os-Montes. Ou seja, porque é que nós passámos, ou seja, e porque isto é de facto a realidade que nós, para o bem e para o mal, daquilo que nós passamos.
Eu fiz um documentário em 2009, portanto chama-se Paz Escuta Olho. Portanto, eu na altura sentia que o país não estava a ir pelos melhores caminhos e por isso é que era importante, na minha opinião, acho que era importante uma altura de parar, escutar e olhar e ver essencialmente a realidade. Foi um documentário em que foi muito assente na linha ferroviária do Tua, que eu, na minha opinião, foi um património que Trás-os-Montes, um grande património que Trás-os-Montes acabou por perder. E acabou por também ser um reflexo da falta de população que o próprio território tinha. Portanto, e quando os comboios desaparecem, significa que já não há pessoas para o comboio transportar. Portanto, eu analisei um pouco aquela realidade. Portanto, foi um documentário que foi premiado nacional e internacionalmente, que foi considerado o melhor filme português de documentário em 2009, e acabámos por ter presenças em vários festivais internacionais e nacionais com o filme. Algumas notas sobre a rodagem, sobre aquilo que eu senti. Não só aquilo que eu senti, há uma desertificação da massa crítica, portanto, ou seja, pessoas que consigam talvez dar a volta, talvez criticar, de certa maneira. Houve um grande desaparecimento e isso senti que havia poucas pessoas a lutar por esta realidade. Senti também uma falta de visão na avaliação do património. Eu falava com as pessoas locais e as pessoas dizem: o comboio não serve para nada, portanto, porque já não há pessoas para transportar. Portanto, mas a grande valência daquele comboio não era só para o transporte público de passageiros, poderia ser uma valência para transporte turístico, desde que as coisas estivessem devidamente estruturadas. Poder local completamente aprisionado pelo poder central, portanto, aquilo que na altura José Sócrates dizia de Lisboa era aquilo que os próprios políticos de cada região acabavam por fazer, mas isto não é um problema só desta região, é um problema de todo o país, em que por vezes o poder local não tem força suficiente para combater esse poder central. Acho que já falámos sobre isto, não vale a pena toda a gente perceber o que é que se passa. E há de facto uma coisa que continua a ser insistente em Portugal, que é uma visão de médio e longo prazo. Portanto, ao longo destes últimos anos, chegámos ao estado que chegámos porque essa visão de longo prazo e médio prazo nunca existiu. Portanto, tivemos sempre uma visão muito restrita e com as consequências que nós todos viemos e estamos a sentir. Notas sobre a realidade atual. Portanto, isto é como era antes, agora passámos por lá e agora já nem está assim, já está mais evoluída, a barragem está a ser construída. Um pequeno pormenor na altura que dizia-se que a linha era perigosa porque morria pessoas, na barragem já morreram 5 pessoas desde que foi construída. Foi prometida uma agência para o desenvolvimento do Vale do Tua, que entretanto foi criada para, no fundo, tentar, de certa maneira, colmatar, de facto, os prejuízos que toda aquela região, certamente de património, vai ter. Portanto, e vai ser criado o Parque Natural do Vale do Tua. Há uma promessa da reposição da mobilidade ferroviária e rodoviária também, que ainda não foi reposta, nomeadamente ferroviária. Há uma distribuição, há uma distribuição de cerca de 600 mil euros por ano para os próprios municípios, que vamos ver se funciona ou não, mas de qualquer maneira podemos avançar, Rosa. Tudo o que dão, e tudo isto são promessas que são feitas, é de facto, na minha opinião, aquilo que se dá é muito inferior àquilo que de facto se vai perder, que é toda a valorização daquele património. Ou seja, e novamente é aquilo que há pouco o Ricardo falou, a valorização daquilo que vocês têm. Este território, esta linha faz parte da identidade, aquele rio selvagem faz parte da identidade. Nós, na altura, quando fizemos o filme, tivemos um exemplo suíço. Sim, Rosa. Não tem som aqui esta parte. Há uma coisa que... Podes dar mais um toque, se faz favor? Este senhor é o chamado Guy Chanel. Foi o senhor que porque nós no filme queríamos dar um exemplo positivo, ou seja, queríamos mostrar que era possível nós fazermos algo pela linha do Tua se houvesse uma união e uma estratégia. E fomos recebidos por e mostrámos isso no filme. Este senhor, que é uma espécie de relações públicas de uma região, a região de Villars,
é uma região de montanha, uma região de ski, de neve. Eles têm um comboio que leva os turistas e os esquiadores e essas coisas, portanto, de cada base da cidade ou das vilas até lá ao topo da montanha. Mas eles tinham um problema. No inverno estavam bem, mas no verão, como não há neve, tinham um problema que tinham muito poucos turistas. Portanto, eles quiseram resolver esse problema. Ora bem, então o que é que eles fizeram? Em primeiro lugar, fizeram uma coisa que eu acho que cá em Portugal, e obviamente não estou a falar aqui só de Trás-os-Montes, não há união entre os autarcas. Portanto, não há união entre os autarcas, não há uma união do distrito. Agora, se não estou em erro, há uma campanha de publicidade de Trás-os-Montes, mas eu penso que é só da Rota da Terra Fria, penso eu que é do Distrito de Bragança, porque eu não entrei no site, não vi o resto do Distrito de Bragança, estão-me a dizer que, pronto, portanto, logo aí, nestas campanhas que agora fazem, portanto, é só de Bragança, do Concelho de Bragança, penso eu, não é do Distrito de Bragança. Ora, num território onde cada vez são menos, onde de facto devia haver união, parece que não está aí por aí. O que é que eles fizeram? Primeiro, falaram não só com os autarcas, com os políticos, falaram também com os donos dos hotéis, com os donos dos museus, com os donos dos campos de golfe, com os donos dos campos de futebol, portanto, tudo o que era locais onde os próprios turistas poderiam visitar. E juntaram-se todos e tentaram resolver esse problema. Juntaram-se à mesa. Nós temos um problema, temos que ter mais gente no verão. Então o que é que eles fizeram? Criaram aquele cartãozinho que está ali na mão do Gui, chama-se Free Access Card, cartão de livre acesso. Com esse cartão de livre acesso, sempre que as pessoas chegavam àquela região, imaginem ao Distrito de Bragança, e o comboio percorre toda aquela região, eles recebiam aquele cartãozinho, logo no booking, quando faziam o check-in. Esse cartão permitia o quê? Permitia andar de borla no comboio em toda a região. O que é que aconteceu? Como as famílias não gastavam dinheiro no comboio, iam gastar dinheiro em todas as outras, aos museus, aos restaurantes, nos campos de golfe, nos hotéis. Portanto, a questão é, a pergunta que se faz é, e como é que, se os turistas não pagavam dinheiro nenhum, como é que o comboio não dava prejuízo? Porquê? O que é que lhes aconteceu? Com isto, eles tiveram um crescimento de turistas nos últimos 5 anos de 30% no verão, de turistas. Ou seja, os hotéis, os restaurantes, começaram a receber mais dinheiro, porque as pessoas investiam lá, investiam nas piscinas. No final do ano, cada entidade que aderiu a esta plataforma dava um contributo, mas só o contributo suficiente para que o comboio não tivesse prejuízo. Ou seja, e assim, em conjunto, conseguiam resolver o problema. Mas isto só foi possível, mais uma vez, devido a uma união estratégica. Portanto, que infelizmente, cada vez mais, que sinto ainda que não existe nestas regiões. E este é o exemplo que está mais espalhado no filme. Rosa. Depois vou-vos dar alguns pedaços da realidade fruto. Eu meti aqui fragmentos da realidade, ou seja, são pedaços, não é a realidade são coisas que eu encontrei na minha viagem de moto por terras transmontanas, aqui na Chegar e na Sinhávia e as Vinhas do Douro. Rosa, por exemplo, junho, isto foi há 2 dias atrás, parámos junto a uma senhora ali perto de Vila Flor e que estava a vender cerejas. Portanto, que nós apanhámos a vender cerejas, ela estava a vender cerejas a um preço de 1,50 €, portanto extremamente barato para a realidade. E, entretanto, perguntámos-lhe se ela vendia e ela dizia que não vendia porque, de facto, não havia gente para comprar essa cereja. Vamos avançar, peço desculpa, o vídeo não está a andar. Sim? Quando chegámos à linha do Tua, esta era a imagem que encontramos, cheia de ervas. Vamos avançar, Rosa. Portanto, abandono do património foi algo que encontrei. Falta de formação profissional. Nós ficámos neste hotel e, portanto, na internet era uma coisa bastante interessante, bastante agradável, e quando lá chegámos deparámos que este hotel era numa bomba de gasolina, coisa que não estava referida no próprio site.
e depois, quando perguntámos para a fatura, disseram-nos que era domingo e que nos enviavam a fatura por correio. Portanto, isto passou-se no sábado, aliás, ontem de manhã. Fomos jantar a um restaurante local, portanto, bastante interessante. Eu queria dizer que serve os vinhos da região, mas quando eu abro a carta de vinhos, portanto, esta é a realidade que eu encontro. Os vinhos que, neste momento, da Beira Interior e de Trás-os-Montes, são vinhos que estão a aumentar numa qualidade vertiginosa, e, mais uma vez, acho que as pessoas de cá ainda não tiveram essa noção, e vejam a carta de vinhos de um restaurante. Mais uma vez, na aposta dos produtos locais, que eu acho que ainda é extremamente necessitária, nomeadamente pelas gentes da própria região. Portanto, e não é só aqui, aconteceu há cerca de 2 semanas na Serra da Estrela, em que eles também não tinham vinhos, apesar de serem de uma região do Dão também, não tinham vinhos da Beira Interior. Vamos avançar. O tal elemento diferenciador. Portanto, aqui 2 exemplos em que eu referiste como aldeia local versus aldeia global. Portanto, num restaurante regional, o café era um Nespresso, que é aquele que eu tomo em casa em Lisboa. Eu acho que às vezes tem um símbolo numa casa de banho que diz Men WC, ou seja, acho que há aqui um problema também. Eu acho que há muita gente de Trás-os-Montes que quer ser como os lisboetas. Eu, quando venho a Trás-os-Montes, não quero ser lisboeta, quero ser transmontano e quero valorizar e quero ter as coisas em português também. Acho que não devemos ter vergonha de dizermos que somos de Trás-os-Montes. Eu, quando amigos meus em Lisboa vão a casa, eu sirvo orgulhosamente vinhos da Beira Interior, vinhos de Trás-os-Montes. Eu gosto-lhes de mostrar coisas que são nossas e gosto de valorizar, só que às vezes parece que, querendo ser modernos, acontecem-nos coisas dessas, que eu, pessoalmente, a mim, é uma opinião, como eu vos disse, acho que não é o melhor. Portanto, o Nespresso eu tomo em casa, portanto, todas as pessoas das cidades, eu, quando vou de facto a um restaurante local, quero uma coisa mais, para já se calhar portuguesa, logo primeiro, e depois, acho que não, sinceramente, acho que não é por aí, acho que devemos continuar a preferir de facto aquilo que é nosso. Pequeno almoço hoje de manhã, é um croissant que eu como em qualquer parte do mundo, portanto, não há nenhum elemento diferenciador. Em muitos dos hotéis onde eu quero que vá, não há doces dessa região, não há fruta dessa região, portanto, ou seja, tomar um pequeno almoço em Bragança ou tomar um pequeno almoço em Lisboa é exatamente a mesma coisa. Eu acho que por aí, acho que também não é. No fundo, eu acho que há estas 3 palavras, os reinterpretar, recontextualizar, reenquadrar. Eu estou agora a trabalhar num filme da Serra da Estrela. Eles querem também alterar a imagem que têm da Serra da Estrela, dizer que a Serra da Estrela não é só o queijo, a serra e o pastor. E eu, quando fui convidado, eles disseram-me que eles querem, no fundo, fazer um filme sobre a Serra da Estrela 360 dias por ano. Querem falar sobre o verão, essas coisas todas. E quando eu fui convidado, eles disseram-me assim: Jorge, se conseguimos fazer o filme, nós temos o músico de Lisboa, que penso que é o Miguel Araújo, nada contra o Miguel Araújo, que pode vir fazer a banda sonora do nosso filme. Eu disse: eu acho que vocês não deviam ir por aí, porque a banda sonora está na banda filarmónica de uma aldeia não sei das quantas. A banda sonora está na Serra da Estrela. Não é preciso ir buscar coisas fora para fazer a banda sonora. Tenho é que pegar na banda filarmónica da Aldeia Velha e tenho que reenquadrar, reinterpretar. Ou seja, não às vezes volto novamente àquilo que falei nisso. Às vezes não é preciso olharmos lá para fora, temos que olhar para o que temos cá dentro. E eu, como uma pessoa que olho de fora, vocês aqui têm coisas incríveis, brutais, que eu não tenho em qualquer outro sítio. E acho que é isso, estes 3 R's, é importante reenquadrar, reinterpretar e recontextualizar. Vamos avançar com isso, Rosa? Não, vamos avançar, para não dar raia. E pronto, isto é o que eu passei para falar e acabar bem. Paisagens maravilhosas, um rio, que é o Rio Tua, que felizmente ainda não tem a barragem, mas vai ter. Mas enquanto eu puder, eu vou mergulhar naquelas águas brutais, porque já não existem muitos rios selvagens espalhados por este país. Deixa estar. A paisagem interior, uma paisagem brutal. Não, deixa estar, Rosa. A paisagem interior, uma paisagem brutal que eu encontrei ontem no Geoparque do Azibo. Não
sítio que está fantástico, apesar de ser uma albufeira de uma barragem, reconheço que é um sítio bastante agradável, passámos lá uma tarde muito interessante, e depois é isto, o ser transmontano, e eu quero, portanto agora já estou a falar de coisas boas, de facto, esta região tem, que é entrar na casa destas pessoas que eu já não via há 5 ou 6 anos e, passados 5 minutos, já está o presunto em cima da mesa. Comer num restaurante, por exemplo, sei lá, um Maria Rita, um grande bacalhau ou uma grande açorda de espargos, que é uma arte. Eu chamei a cozinheira e disse que a senhora era património da humanidade, portanto, por aquilo que de facto é verdade. Eu sinto-me arrepiado com aquilo que é incrível. Vamos avançando, ou comer as alheiras que ontem comi ontem à tarde, as verdadeiras, numa tarde, final de tarde em salsas de uma família que nós também já não víamos há 4 ou 5 anos e que nos souberam receber. E isto é também Trás-os-Montes, é isso que vocês fazem bem, é isso que provavelmente noutros sítios do país isto não existe. Eu acho que é isto que vocês têm que olhar para vós próprios. Não é preciso... É como eu digo, é deixar de olhar também para o litoral, é olhar de facto que vocês têm coisas incríveis, não queiram ser como os lisboetas. Os lisboetas, quando vêm aqui, querem ser como de certa maneira, é isso que procuram, acho eu. É isso, e o ser modernos não é... O ser modernos é servir a alheira, se calhar, de uma maneira diferente, é procurar, é aquilo que o Ricardo há pouco foi falar, é olhar para aquilo que existe e, se calhar, melhorar. E pronto, eu, por causa deste jantar, portanto, foi até às tantas, quero desejar um bem-ajam. Rosa, deixo também o meu e-mail para, no caso de haver dúvidas, ou se quiserem alguma sugestão, nomeadamente arranjar um computador novo, que funcione bem. Eu não sei, penso que já não tenho tempo, já esgotei. 2 minutinhos, eu tenho um filme de 4 minutos, uma curta, que gostaria de vos mostrar e que remata e que tem a ver muito com aquilo que de facto que eu falei. Muito obrigado. Luz a Reineta. Esa es la Reineta. Esa es la luz austral del sur. ¿Te esperaba que la fuera? Que la vi lo quito. La carne blanda. Esta es la Reineta. Esta es la famosa Reineta, muy bonito. ¿Pero no se le gusta? ¿La comió? Sí, sí. Gracias. Es súper exquisita. Gracias. Amigo, sáquese de ahí. Cuidado. Por favor. Está bien. Un poquito más. Ahí nomás. Hola. ¿Y cuánto te demora en pescar todo eso? Ah, buena la mar, así que un rato, ¿no? Oye, ¿por qué no le dedicas más tiempo y pescas más pescado? No, porque saqué lo que necesito, pues, lo que me hace falta para mí y para mi familia. ¿Y qué haces tú con todo ese tiempo que te sobra? Otra, dormir. Soy bueno para la pestaña yo. Jugar con mis cabros chicos, armar una pichanga, dormir la siesta con mi señora, hacer las tareas, pasear por el pueblo. Y cuando la noche está buena, hacer una fogatita, guitarrear con los amigos. Tengo una buena vida yo. Mira, yo te voy a ayudar. Tengo un MBA de Harvard.
Harvard. Sí, mira, lo primero que tenés que hacer es invertir más tiempo en pescar. Con las utilidades que tú tienes, te compras un bote mayor. ¿Entiendes? Así tú inviertes en tu empresa, en tu flota, en tu volumen de pesca. Pero escúchame. Si tú logras un volumen de pesca adecuado, ya te puedes convertir en un empresario y empiezas a introducir tu producto en los retail. Solo entonces podemos hablar de exportación. Claro que tú te vas a tener que ir de aquí, vas a tener que irte a la capital, ¿ah? Y desde ahí controlar el envío de exportaciones hacia Los Ángeles. Luego tienes una oficina en Nueva York donde tú monitoreas toda la expansión de tu empresa. ¿Y cuántos años más o menos demora todo eso? 15, 20 años. No, es que ahora viene la mejor parte, porque cuando tu empresa está al 100% de la productividad, tú tomas las acciones y las vendes y te haces millonario. ¿Millonario? Y ahí... ¿Y después qué? Después te puedes retirar, puedes vivir en un pequeño pueblo costero, puedes pescar poco, estar con los amigos, llevar... ¡Oye, guatón! Últimas palavras, de facto, para dizer que a vida não é só o desenvolvimento das grandes capitais, não é só os MBAs e essas coisas todas. A vida também são as pequenas coisas que às vezes estão mesmo ao nosso lado e que de facto nós não conseguimos ver. E acho que este filme, na minha opinião, é um bom exemplo de que temos que olhar das coisas de uma outra maneira, temos que as sentir de maneira diferente e valorizá-las, porque de facto é isso que se calhar os que vêm de fora procuram obter. Muito obrigado e bom dia.